Ok, começando a aula de SMU, 22 de outubro. Gustavo e Camila presentes. Boa tarde, Gustavo. Camila já estava aqui na sala. Boa tarde, professor. Começando o registro de aula. Eu finalizei os primeiros 15 dias depois da operação que eu fiz. Então, eu já estou oficialmente de alta. Eu só vou aproveitar o material que eu já tenho pronto agora, porque eu quero passar, então, assim, eu quero fechar a parte conceitual. Quando eu digo conceitual, é a visão geral da matéria. Então, vai falar sobre arquitetura TCP/IP. Claro que é isso que vocês já viram, eu só estou revisando uma breve revisão, e principalmente pegando os pontos mais importantes que são realmente necessários para a nossa matéria. Então, eu quero fazer uma revisão de arquitetura com ênfase em aplicações de tempo real. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês, High Performance. Esse livro aqui, vários assim que eu já procurei, eu acho que ainda é, apesar de ter sido, acho que ele é de 2013, ou seja, já passou algum tempo, sim, 2013, ele ainda assim acaba sendo conceitualmente o livro mais interessante para a gente ter, não só como abordagem, porque ele consegue fazer traçar um panorama geral, e se tu quiser se interessar, ele consegue cair lá nas fontes primárias, né? Falar de uma RFC, falar de alguma outra documentação que fala especificamente sobre isso. Porque lá no começo ele vai falando, mais ou menos eu pego essa linha desse livro, porque ele está muito preocupado, no caso dele, ele está muito preocupado em desempenho. E aqui, mais ou menos, a gente também está. Então, ali ele fala, por exemplo, camada física, enlace, quais são vantagens, desvantagens, questão, tempo, atraso. Então, para ele é muito importante a latência ou atraso, o jitter, que é a variação do atraso, onde pode ocorrer gargalos, onde pode ter algum problema futuro. Então, ele faz uma análise bem interessante, claro, uma coisa muito mais prática, não é um livro assim exaustivo, não vai pegar detalhe a detalhe, mas ele consegue mencionar que o atraso que tem do CDMA-CA do Wi-Fi pode afetar o desempenho de uma página web, ou seja, ele consegue transitar com bastante leveza em todas essas camadas, e eu gosto muito da abordagem dele por causa disso. E aí eu pego, justamente nessa primeira semana de conceitos, eu pego essa abordagem. Eu não vou nas camadas bem lá embaixo, porque você já tem outras disciplinas para isso, não vou ser repetitivo, mas eu quero falar principalmente da camada de rede para cima, falar da camada de transporte e depois camada de aplicação. E aí, no caso, tem então um vídeo para falar sobre IPv6, embora eu vá falar sobre algum material. Em termos de material mesmo, o que eu mais recomendo é o próprio site do NIC-BR, que fala sobre isso, tá? Não sei se vocês já viram, um material muito bom mesmo. Não só conceitual, mas ele tem uma máquina virtual para fazer experimentos, então ajuda bastante a mexer com IPv6. O que nos interessa, e aí por isso que eu menciono isso, é que no cabeçalho do IPv6, ao contrário do IPv4, já é previsto segurança e desempenho, né, no caso, qualidade de serviço, coisa que não tinha originalmente do IPv4, foi feito através de outras RFCs, outras emendas do protocolo original. Logo, IPv6, conceitualmente, eu acho muito mais interessante do que falar do IPv4 no que se refere a sistemas multimídia. E aí, então, eu falo, claro, no caso, camada de rede, camada de transporte, aí a camada de transporte, quais são os impactos que tem com a camada de rede, porque eu sempre vejo ela como uma camada complementar, seja no caso do DP, que é quase que se chama de no protocol, um protocolo que não faz praticamente nada, ele só faz teste, né, nem só detecção, mas sem correção de integridade de conteúdo e multiplexação de porta, que é o básico. E ponto final. Inclusive, vários protocolos que estão acima do DP normalmente acabam implementando coisas que o próprio DP não oferece, como, por exemplo, um timestamp para saber quando foi enviado, uma confirmação de recebimento, e aí vai. E isso acaba seguindo. Ou para a gente tem um outro extremo, vamos falar assim, que é o TCP, que acaba trazendo todas as garantias. Mas, quando a gente fala em tempo real, pode ser que ter todas as garantias também não seja bom, porque daí a gente pode ter atraso derivada de retransmissão e outros fatores lá de controle de congestionamento, controle de tráfego e por aí vai. Ou seja, se o DP pega por um lado, por um extremo, o TCP pega por outro extremo. E aí quem se encaixa bem no meio do caminho é o SCTP, que é um protocolo que, da forma como tu parametriza, tu pode fazer com que ele tenha algumas garantias de entrega
um formato mais próximo do UDP ou mais próximo do TCP. E aí tu pode mesclar um pouco, ele é mais flexível, mais elástico em relação a isso. Ele pode usar vários streams, fazer a transmissão, lembrando muito as camadas físicas de comutação de circuitos, por isso que eu falo isso lá no primeiro vídeo, onde eu posso ter seria o equivalente aos time slots do mundo TDM, que eu posso encaixar vários streams juntos no mesmo pacote e enviar. Então, tem alguns conceitos bem interessantes, o SCTP. E tudo isso que eu estou falando... Boa tarde, Cleito. Tudo isso que eu estou falando aparece muito no WebRTC, que, volto a dizer, ele me chama muita atenção porque a forma como ele foi concebido, as tecnologias, os conceitos que ele aplica, eu acho extremamente interessantes, e eu acho que eles se coadunam muito bem com, mais uma vez dizendo, com a parte aqui de sistemas multimídia. Por exemplo, o uso de SCTP sobre o DP. Inclusive, deixa eu até pegar só para... SCTP over UDP. Aí dá para fazer um monte de coisa. Como, por exemplo, isso aqui, pessoas. Mas aí a gente tem que entender quando isso é interessante ou quando não é. Se o SCTP é bom e ele faz coisas a mais que o UDP, por que então a gente tem que encapsular um protocolo de transporte dentro de outro protocolo de transporte? E aí lá no material do HPBN, ou aqui na RFC, ele fala sobre isso. Porque às vezes a gente tem equipamentos de borda que só falam UDP e TCP. Se eu passar um outro protocolo qualquer, como, por exemplo, SCTP, ele não vai fazer nada. Então, tem várias coisas interessantes a discutir e eu nem cheguei ainda na camada de aplicação. Lembrando que as camadas abaixo de aplicação é só para melhor esforço. Sempre lembrando isso, melhor esforço. É uma expressão que vou ser muito repetitivo e falar isso várias e várias vezes, porque isso muito mais atrapalha do que ajuda aqui no nosso caso, certo? E aí, ao falar no final ali de aplicação, é que a gente vai ter, então, formas de como avisar as bordas, como é que a gente informa que tem que reservar recursos, alocar recursos, previamente ou não, ou só se preparar para um fluxo, o que quer que isso signifique, né? Seja melhorar a prioridade de um processo, até simplesmente não fazer absolutamente nada e ver o que acontece, né? Melhor esforço. Certo? E aí a gente vai avançando, então, falar toda essa parte de arquitetura, e separar bastante o que é preparar o cenário, que é a parte de sinalização, de transmitir a mídia de fato, que é o transporte de mídia. Então, fazer todo esse trajeto. E como eu falei anteriormente, eu já tenho material pronto do semestre passado. A partir da semana que vem, eu vou dar aula em quadro, então vai ser aula mesmo, normal. A gente vai pegar, então, muitos cenários. Muito provavelmente, a partir da próxima semana, a gente vai pegar um cenário, rodar, experimentar, ver como é que ele se comporta, e fazer muita análise disso. Então, a gente vai ver SIP, vai ver sinalização, e depois vai entender isso na prática, o que isso acontece. Mas até chegar lá, então, eu só tenho mais 2 vídeos para falar, né? Essa parte de arquiteturas, em como é que se encaixa o PV6, porque ele acaba sendo melhor para a explicação, e a parte toda do TCP/IP, porque muito do que a gente vai falando, seja por IPv6 ou não, a gente vai estar falando com uma questão de segurança. O fator segurança hoje é parte quando se planeja uma solução em rede, uma solução interconectada. Então, saber exatamente onde posicionar. Se a gente vai fazer isso na camada de rede, na camada de transporte, entre a camada de transporte e a aplicação, não, no caso a aplicação que vai assumir essa função, né? Ou a gente faz isso diretamente, por aí vai. Deixa eu só mostrar para vocês, pessoas, quick, mais ou menos só para onde é que a gente está caminhando. Deixa eu só pegar aqui. Tarará, tarará. Ok, eu não queria pegar a Wikipédia. Tá aqui. Aqui, esse site aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, tudo que se discute de TCP, UDP, isso e aquilo, coisas que estão saindo de uma camada, indo para outra camada. Eu gosto muito dessa discussão de funções, quais são os serviços prestados por cada camada. Então, por exemplo, tem um Quick, que é para ser o HTTP3, a terceira versão, onde se discute voltar a usar o DP para usar HTTP. Não, talvez vocês não tenham pegado essa época, mas se vocês olharem na especificação lá do HTTP
bem no começo dos tempos, se reservava não só a porta UDP quanto a porta TCP para fazer a transmissão dos dados. Tá? A ideia é que tu fizesse a requisição TCP, recebesse um DP, ou usasse apenas o DP, enfim, a ideia era melhor esforço. Mas acabou, a convenção é usar o TCP, embora tenha atraso, mas melhor que receber informação íntegra. E hoje, à medida que foi passando o HTTP 1.1 para o 2, etc., o que está acontecendo nesse caso, e a gente vai ver em vários outros cenários, e muito em aplicações de tempo real, é que soluções de serviços prestados na camada de transporte, elas sobem para a camada de aplicação. Então, a gente passa a usar cada vez menos a rede, ou seja, a rede é apenas um canal de passagem, e toda a lógica de implementação a gente implementa aqui. Vantagem e desvantagem. Uma vantagem é o processamento, que pode aumentar uma vez que eu estou indo para a camada de aplicação, como desvantagem, mas como vantagem, eu posso ter muito mais controle, então eu posso saber quando está tendo mais perda de pacote, eu posso renegociar um protocolo, um codec mais simples, eu posso chavear esse codec e fazer coisas como, por exemplo, a gente vê no Netflix ou em outros lugares, que eu estou assistindo uma transmissão e à medida que tem uma degradação, né, perda de pacote, atraso, etc., ele pode chavear para uma qualidade mais baixa. O Skype faz isso já há mais tempo, mas eu acho que na Netflix hoje é mais comum a gente perceber isso. Ele baixa uma versão e à medida que melhora, ele volta para uma definição maior. Ou seja, ele vai chaveando codecs ou chaveando resolução. Então, ele pode manter o mesmo codec e baixar uma resolução. Baixe para... Estava lá Full HD, vai para padrão HD, vai para padrão SD e assim segue. Certo? Então, são essas discussões que é interessante a gente entender para que a gente possa desenvolver bem os sistemas, mas só para já começar a pensar no futuro, que cada vez menos a gente está se preocupando com o meio e se preocupando mais com as bordas, certo? Pessoas, tranquilo? Então eu só vou depois pegar esse vídeo, né, que eu só faço um apanhado geral, uma apresentação breve, né, e ver com vocês se é mais ou menos isso que vocês têm como necessidade. Fechar a aula de agora, porque eu não tenho muito mais o que dizer, não vou ficar segurando vocês sem necessidade. Só deixa eu anotar o link que eu passei, o ipv6.br, e daqui a pouco eu já estou enviando para vocês. Agora, caso vocês já queiram assistir, só um pouquinho, eu já passo. Os 2 vídeos são esses, caso vocês já queiram assistir na sequência. Só um pouco, pessoas. Esse é o primeiro vídeo. Tá? Eu já vou colocar na lista, então não precisa se preocupar, só... e também vai estar lá no Classroom, tá? Então, deu mais ou menos umas 3 horas, tudo, deixa eu ver, em torno de 2 horas e 50, gente, é bastante coisa, não recomendo assistir de ponta a ponta, tem uma aula de 1h30, que é uma aula tradicional, tá? Uma aula de quadro mesmo, como se eu estivesse lá no campus, e a outra é mais ou menos 1h20, então é mais ou menos por aí, beleza? Então, pessoas, que eu lembre, deixa eu até olhar o calendário, a gente só tem aula agora na próxima sexta-feira. Deixa eu só confirmar, porque agora foi feriado, é isso? Deixa eu ver se eu estou com memória boa. Não, isso foi já semana passada. A gente tem aula na próxima terça-feira, ok, sem problema. Então, a partir da terça-feira, eu já começo a aula de quadro falando sobre sinalização. Então, por favor, eu sei que é bastante coisa, 3 horas, assim, de uma sexta-feira. Eu odeio passar qualquer atividade para ser feita no final de semana. Eu realmente não gosto, não acho produtivo, mas dessa vez eu peço desculpas, tá? Não acertei o calendário certo aqui, devia ter publicado anteriormente já o vídeo. Mas ficamos para daí terça-feira a gente voltar e começar a falar só de sinalização, daí eu pego já alguns cenários e a gente avança. Ok, pessoas? Alguma dúvida? Tranquilo, por enquanto. Tá? Gente, se quiser, já tem os 2 vídeos. A sugestão é já assistir um e lá, segunda-feira, né, quando a cabeça estiver melhor, assistir o outro, ok? E aí depois a gente toca a aula normal, já estou restabelecido, daí a gente consegue avançar. E aí a gente mantém a aula remota, se bem que, no caso de ECMIL, só para sempre esclarecer, a gente consegue fazer tudo remotamente, embora presencial seja mais interessante. Enfim, gente, só para reforçar. Ok? Pessoas, obrigado pela presença, tá? E já vou publicar lá no Classroom para vocês assistirem, para já aproveitarem o horário. Tudo bem?